Fala pessoal, João Barbosa Lucas de volta na área com 4 linhas e um ponto de vista, passando para avisar que neste domingo tem mais jogos da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos falar de Corinthians e Vasco, um grande clássico nacional que vai acontecer às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians. O Corinthians vem embalado nessa reta final de temporada. São 5 vitórias seguidas da equipe de Ramon Dias. O time saiu de perto da zona de rebaixamento e agora ocupa a 9ª colocação com 44 pontos. Um grande salto que faz a equipe olhar para a disputa da Libertadores de 2025. Ultrapassando, inclusive, o Vasco, adversário de hoje. O time de Rafael Paiva sofreu 3 derrotas nos últimos 3 jogos e agora ocupa a 11ª colocação com 43 pontos. O time já perdeu uma posição em relação ao início da rodada com o empate de ontem entre São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. O Atlético passou o Vasco. Mas falando do jogo de hoje, vamos às escalações. O técnico Ramon Dias tem problemas para escalar o Corinthians. As duas principais peças do sistema ofensivo estão fora. O holandês Memphis Depay está suspenso com 3 cartões amarelos, enquanto o centroavante Yuri Alberto está machucado e não joga neste domingo. Por outro lado, a equipe tem retornos, como o do atacante paraguaio Romero e o volante venezuelano José Martínez, que estava na disputa das eliminatórias sul-americanas da Copa de 2026. O Corinthians também perdeu um jogador que provavelmente não vai atuar mais na temporada. O zagueiro Félix Torres se machucou na data FIFA e deve ficar de fora do restante da temporada 2024. Essas foram as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Clube de Regatas Vasco da Gama terá as notícias agora. A equipe de Rafael Paiva não deve ter muitas alterações em relação ao jogo de quinta-feira, quando perdeu em casa pelo Internacional. O principal desfalque é o do volante Matheus Carvalho, o Cocão, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O provável substituto deve ser o Hugo Moura, titular no meio de campo, que começou a última partida no banco de reservas. Com isso, é provável que Rafael Paiva mantenha a mesma equipe que jogou na quinta-feira. Vamos às escalações. O Corinthians deve ir a campo num 4-4-2 com os seguintes jogadores: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro. O ataque deve ter Ángel Romero e Thales Magno, o atacante cria do Vasco da Gama. Essas foram as notícias da escalação do Corinthians. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Léo na zaga, além de Lucas Piton, ex-Corinthians na lateral esquerda. Vale lembrar que o zagueiro João Vitor também é ex-jogador do Timão. O meio deve ser formado por Hugo Moura e Pablo Galdames na dupla de volantes. Dimitri Payet é o homem da criação. Pela direita, Maxime Domingues deve continuar no time. O lateral esquerdo, Leandrinho, atua pelo setor ofensivo pela esquerda. E Verratti, o centroavante artilheiro do time, é o homem de referência. O técnico é Rafael Paiva. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? O Corinthians mantém o embalo dos últimos jogos? O Vasco consegue aprontar e se reabilita no campeonato? Ou os dois empatam e não vão a lugar nenhum? Não esqueça de acompanhar o jogo às 4 horas da tarde deste domingo. 4 linhas e um ponto de vista, muito mais que futebol. E não se esqueça de compartilhar, curtir esse conteúdo com a família, com os amigos e segue fortalecendo nosso trabalho no Instagram e no YouTube. 4 linhas e um ponto de vista, muito mais que futebol. Grande abraço, galera.